Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Meditarô, esse canal que é destinado às leituras de tarô como aconselhamento, como norte, como reflexão e como meditação, certo? Todas as mensagens intuitivas trabalhadas aqui, né, com a inspiração da boa espiritualidade, e nós vamos começar com a leitura de Escorpião para o ano de 2022. Este ano que está aí batendo na nossa porta. E nós deixamos aqui os votos de que seja um ano próspero, com sabedoria, né, para os desafios, com resiliência, com compaixão, né? Todo mundo aí fazendo o seu papel, a parte que lhe cabe, para que coletivamente a gente também consiga ter melhores resultados, né? Cada um tem que se trabalhar individualmente para que coletivamente a gente consiga caminhar junto, né, para uma melhora. Então vamos lá, o signo de Escorpião para 2022. Quais são as mensagens que a boa espiritualidade está ofertando para vocês para o decorrer aí desse ano, né? Lembrando que é uma tiragem intuitiva para muitas pessoas, então se não ressoar com você, fique tranquilo, veja os outros signos fortes no mapa, você pode ver, e se não ressoar, tudo bem, né? Compartilhe para outro escorpião, escorpiano, escorpiana. E não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar seu comentário, né? Isso é bacana porque a gente tem o retorno do nosso trabalho, né? É gratificante. E é dessa forma que vocês são gratos e ajudam a gente, né? A gente que está aqui nesse contato com a boa espiritualidade, despendendo o nosso tempo, a nossa energia, né? Desejando dar aí uma boa mensagem para que você possa fluir de forma positiva no seu ano de 2022, certo, escorpiano, escorpiana? Vamos lá. Vamos lá, agradecendo, pedindo a boa espiritualidade que nos ofereça um norte, uma mensagem que você precisa e merece ouvir. Agradecendo todas as inspirações que nos são ofertadas, pedindo a Deus misericórdia por tudo. E que a gente possa seguir, né? Trabalhando em nós mesmos, porque se a gente se trabalhar, todo mundo aos pouquinhos também se trabalhando, se curando nos pontos que precisa melhorar. E aí a gente muda de fato o mundo. Então vamos lá, Escorpião, para a sua leitura de 2022. O que a boa espiritualidade tem, né? Para te oferecer. Vamos ver. Pronto, vou escolher 7 cartas. E para essa tiragem, né, do ano, eu escolhi o jogo da Pequena Cruz Celta. São 7 cartas, eu vou falando o que elas representam e vou relacionando com as cartas que saírem, certo? Então vamos lá. Signo de Escorpião para 2022.
2, 3, 4, 5, 6, 7. Gratidão. O fundo do deck eu leio no final da leitura junto com a mensagem do livro Vigiai e Orai. Só um instante. Pronto, pessoal, voltei. Eu peço desculpas, mas uma pessoa aqui da casa precisava passar e eu tive que pausar a ligação, a gravação. Ligação não, a gravação. Então vamos lá. Nós temos aqui a pequena cruz celta e vamos começar com a leitura do signo de Escorpião para o ano de 2022. Na primeira carta, nós temos a casa do plano espiritual. E aí vem o julgamento. Uau! O julgamento nessa casa, do campo espiritual, eu diria que ela é bastante contundente, né? Porque essa carta do julgamento, ela vem falar sobre rever questões da sua vida, né? Rever questões. É uma carta kármica. Então é como se você fizesse uma análise, né? Como se você estivesse sofrendo, no sentido não do sofrimento, mas no sentido de você estar recebendo a possibilidade de ter essa análise, né? De repente estar tendo o seu karma negociado com a espiritualidade, por exemplo. Isso é possível, né? As pessoas podem pedir, inclusive, que os mestres, né, ascensionados, que a boa espiritualidade superior, ela reveja as suas questões kármicas. Ela analise. Você negocia o seu karma, né? É possível isso. Agora você tem que pedir de coração, fazer esse pedido de coração e proceder de acordo com esse pedido. Não adianta nada você pedir e voltar a fazer tudo que você fazia antes. Porque aí eles veem que não é real, que não é... Perdão. Que não é de verdade, né? Mas a gente pode, né, pedir que os senhores do karma, eles revejam as provas pelas quais a gente está passando. E essa carta, ela vem falar sobre essa análise, né? Análise do passado, para ver de que forma você quer seguir, para ver de que forma você quer continuar na sua vida. Porque a trombeta do anjo, ela tocou. É uma carta que fala, né? Onde a espiritualidade, ela tem uma ação na sua vida. Ela tem uma ação. Ela faz um alerta. Ela toca uma trombeta. E você que estava dormindo ou que estava inconsciente, né? Essa questão de dormir aqui tem a ver com inconsciência. Você desperta. Você vem para a consciência. E quando você vem para a consciência, você tem total sabedoria das coisas que você precisa mudar, das coisas que você não pode continuar a fazer.
né? A trombeta ela soa e você não pode continuar inconsciente, você não pode continuar dormindo. Você vai ficar como um zumbi a vida toda, escorpião? Não. Você tem que despertar. Despertar para a vida. Porque tem pessoas. Perdão. Porque tem pessoas que vivem, mas na verdade elas vivem como zumbis. Elas vivem de forma inconsciente. Então é como se fossem mortos andando por aí. Elas não têm consciência. Mas quando você está consciente do seu processo, do seu autoconhecimento, daquilo que você precisa modificar para melhorar, das mudanças que você... Oi, pessoal de Escorpião, eu tive que parar aqui porque a câmera ficou cheia, né, de vídeo e eu não iria conseguir dar andamento à leitura de vocês se eu não parasse, tá? Então, seguindo, é preciso que você faça as mudanças necessárias, né? A partir desse alerta, a partir desse chamado. Rever o passado, né? É abandonar completamente, o passado não prestou nada, já foi, esqueço tudo. Não. A gente tem erros e acertos. Então você revê o passado e você vê no que você precisa melhorar e a partir daqui como é que você quer caminhar na sua vida. Uma inspiração que eu estou tendo aqui é que o signo de Escorpião, ele também é regido pelo elemento água. Então é um signo muito profundo, muito ligado às emoções, muito intenso, né? Então muitos escorpianos, ou, né, não vai ressoar com todo mundo, mas alguns escorpianos, eles podem ter contato, né, com a sua mediunidade em 2022. Porque esse chamado ele pode acontecer para que ele desperte, para que ele viva de forma consciente a sua mediunidade. Mediunidade é algo que todos nós temos, só que uns estão num grau e outros estão em outro. Como na nossa evolução, isso é natural. O que é a mediunidade? É o nosso contato com a espiritualidade. É algo natural em nós, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Ah, mas mediunidade só significa ter contato com espíritos, falar com espíritos? Não. Quando eu tenho sonho, eu estou exercendo a minha mediunidade. Quando alguma mensagem chega para mim através de uma música, né, e eu consigo interpretar isso como sendo um sinal divino, é a minha espiritualidade falando. Eu não preciso só ficar em contato com espíritos para dizer que eu sou médium. Não. A gente pode exercer a nossa mediunidade, né? A nossa faculdade de captar energias etéricas, né? Que não estão nesse plano físico, que não estão, né, aqui manifestadas nesse plano físico, mas nem por isso elas deixam de influenciar. Elas influenciam. E muito. Mais até do que a gente imagina. Falando, né, sobre essa questão de um chamado espiritual, me veio também, gente, a questão da água fluidificada, que a depender da vertente religiosa, né, que cada um siga, em alguns lugares chama água fluidificada, em outros vão falar água benzida, né?
água sagrada. Mas o que seria, né? Essa água fluidificada. Que é bom também você fazer na sua casa para você tomar. É você pegar um copo de vidro de preferência, transparente, limpo, colocar a sua água potável que você bebe, né? Água filtrada. Não é só potável, tem que ser filtrada. E você faz uma prece para essa água. Você pede boas energias, você pede a divina luz, a Deus, né? Que coloque energias salutares na sua água. Você faz uma prece, pode ser o Pai Nosso, pode ser a Ave Maria, pode ser a prece para o seu anjo da guarda, para que energias salutares, divinas, entrem em contato com essa água, para que você toma e essa água você vai beber e essas energias vão entrar em contato com o seu corpo. E isso faz bem, não faz mal algum, tá? Não tem segredo. Basta que você acredite e que você se abra. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. A vida não é só isso aqui, não. Certo? Então, no campo espiritual, é possível que você receba um chamado da espiritualidade, né? Para desenvolver a sua sensibilidade, escorpião. Ou para desenvolver um trabalho, né? Onde você possa despertar outras pessoas. Em 2022 pode acontecer isso, se ainda já não aconteceu, né? E aí você fica atento aos seus sonhos, às mensagens que chegam até você, a uma música que você escuta, alguém te diz alguma coisa que você pesca, uma mensagem, certo? No campo mental, para 2022, nós temos o Sol, olha só, maravilha. Depois desse chamado aqui no campo espiritual, depois que a trombeta soou e que você acordou e que você está consciente, né, do que você precisa fazer, da direção que você precisa tomar, espiritualmente falando. No plano mental, você vai estar com clareza disso, com clareza. E essa clareza, né, com essa iluminação, é ter a vida, né, mental harmônica, feliz, com vitalidade, com boas relações, fazendo boas relações no campo mental. A partir, opa, a carta colou aqui, a partir desse despertar espiritual, o seu mental, ele vai se abrir para captar ainda mais tudo que a boa espiritualidade puder lhe trazer. Tudo que for autorizado, né? Para que você saiba. Olha que maravilha. Então, em 2022, a partir desse soar de trombeta, você revê as coisas que você precisa rever, deixa aquilo que, né, não te faz bem mais, recomeça e o seu mental ele vai acompanhar essa clareza. Vai ser tudo tão claro para você que você vai dizer, meu Deus, como eu não pensei nisso antes? Você vai transcender, né, nos seus pensamentos.
Uma energia maravilhosa, Escorpião. Muito boa. No campo emocional, no plano social, né, dos relacionamentos, nós temos a carta do Diabo. Essa carta do Diabo, ela tem muito a ver com materialização. Com materialização, com os prazeres, né? Aproveitar os prazeres da vida, aproveitar a vida, né? Então, no campo social, você vai ter oportunidades, né, de poder materializar nas suas relações esses prazeres, essa alegria, essa festividade. Você só precisa tomar cuidado, né, com o equilíbrio, para não ir nem para a escassez e nem para o exagero, porque a carta do Diabo ela vem falar também de excessos, de exageros, né? Então, saiba receber esse chamado. Sua mente vai estar clara, vai estar limpa, vai estar cristalina. E no campo dos relacionamentos, você precisa fazer uso, né, dessa leveza, dessa alegria, desses prazeres, mas de forma consciente e de forma não exagerada, sem excessos, sem toxicidade, sem manipulações. O diabo, ele é o grande professor, né, do tarô. Ele é o professor. E o que o professor faz? O professor nos ensina. O professor, ele aplica provas, ele aplica testes. Então, de repente, em 2022, você está aqui se sentindo tão iluminado, né, que os testes vão começar a acontecer. E esses testes vão vir através das pessoas com as quais você se relaciona. Através das suas emoções. Porque, como eu falei, o escorpiano, ele é um signo de emoções muito profundas, né? Quando ele desce mesmo. Quando ele sobe mesmo. Mas aí você vai ter que dosar. Eu vou descer. Será que eu preciso descer tão profundamente assim a ponto de me arrasar lá embaixo? Ou eu vou subir, mas será que eu preciso realmente subir de uma forma que eu fique me sentindo inseguro, com medo de cair? Né? É tudo muito intenso aqui. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que se observar. Os testes, eles virão. E esses testes virão justamente, e são testes, né, que a vida coloca, que a própria espiritualidade bondosa coloca, para saber se você realmente está com essa clareza toda, para saber realmente se você entendeu mesmo esse chamado, se você está usando esse chamado para a sua evolução e para promover a evolução de outras pessoas ou do seu ambiente, ou se você quer essa evolução só para você, para ter destaque, para se mostrar superior, para alimentar os seus egos, as suas vaidades e manipular as outras pessoas, colocar as outras pessoas debaixo dos seus pés, né? Então a própria espiritualidade, ela dá, mas ela fica ali observando para ver o que você vai fazer. E se a boa espiritualidade, né, se Deus, se o universo perceber que você vai se atrapalhar com o lado negativo dessa carta, ele tira. Ele tira. Eu recordo aqui de alguns casos, né, que a gente ouve falar e que a literatura traz também, de pessoas que trabalhavam com a mediunidade, né, receberam chamado, já que eu falei aqui de mediunidade, receberam chamado
trabalhavam com a mediunidade, mas elas se perderam, elas perderam o rumo. Então, de repente, elas começaram a usar a própria sensibilidade, a própria mediunidade, o próprio canal aberto com a espiritualidade para desvirtuar outras pessoas. A gente tem exemplos na nossa sociedade disso. E isso não é certo. Porque vejam vocês, se Deus, né? Se a boa espiritualidade, ela nos acompanha, mas eles não interferem no nosso livre-arbítrio, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Porque a responsabilidade tem que ser nossa. Como é que agora eu, que recebo um chamado desse, vou me colocar a interferir no livre-arbítrio das outras pessoas? Eu não posso. Então, que vocês em 2022 usem a parte positiva dessa carta, porque no tarô todas as cartas, elas são neutras. E elas trazem o lado que pode ser usado positivamente e o lado que pode ser usado de forma negativa. A depender da casa onde caia, né? Nesse jogo aqui não tem nenhuma casa que seja negativa. Mas quando a gente interpreta as cartas, a gente sempre tem que fazer os alertas também, né? Então, no campo dos relacionamentos, podem acontecer testes, né? E quando eu falo relacionamentos, pode ser tanto de você com você mesmo, em termos, né, internos, de ego, de vaidades, de se achar mais importante do que os outros, porque recebeu essas iluminações, não está usando bem, né? O dom que recebeu, ou de você para com as outras pessoas. Então tem que estar bastante atento aqui, né? Porque se você conseguir utilizar esse dom, né, que você recebeu, que você agora tem clareza, total clareza, e usar da forma positiva para as suas relações, você vai poder ser um grande anfitrião, né? Das suas amizades, da sua família, ser o professor, aquele que vai ensinar, aquele que vai orientar, aquele que vai materializar coisas positivas, que vai ajudar para que as outras pessoas não fiquem presas a você, para que elas possam desenvolver a autoconfiança delas mesmas, para que elas desenvolvam o autoconhecimento delas, né? E com leveza, com alegria, usando bem a sua sexualidade. É importante falar isso também, né? Porque o diabo ele vem falar sobre sexualidade e a gente precisa cada vez mais buscar a sexualidade sagrada, usar a sexualidade de forma sagrada, porque o sexo também foi criado por Deus. Ele não é sujo. A gente é que pode torná-lo sujo ou sagrado. Fazer com amor, com afeto, né? São energias ali que são trocadas. Com quem é que você vai querer trocar suas energias sexuais? Com quem não presta? Lembre-se que a sua energia vai para a pessoa e a energia da pessoa vai ficar com você. E que é coisa mais íntima do que uma relação sexual. E a gente sabe que os escorpianos, eles são bastante sexuais, né? Então tem que usar essa energia aí para ascender e não para descender. Certo? É importante falar também que essa carta aqui do Sol no plano mental, ela faz referência ao signo de Leão. Então você pode assistir o vídeo de Leão,
porque de repente lá você também pode ter alguma informação que seja válida para você. E essa carta do diabo, no campo dos relacionamentos, no campo social, ela está relacionada com o signo de Capricórnio, tá? Capricórnio ainda não fiz a leitura, mas até domingo com certeza eu vou fazer. Então, que você materialize, né, na sua relação de você com você mesmo e na sua relação com outras pessoas, uma boa energia a partir desse chamado aqui que você recebeu. Certo, escorpianos? Vamos lá, né? De repente é o seu desafio para 2022, mas se você tiver sabedoria, você vai conseguir passar por ele. No campo dos estudos, do trabalho e da rotina, né, do cotidiano, nós temos aqui a carta da justiça. E essa carta ela vem falar sobre equilíbrio, sobre justiça, sobre mediar as situações, né, de uma forma justa. Então, no trabalho, de repente, você vai estar bastante racional, analítico, né? Olhando as coisas como elas são, com a espada da verdade, pesando as coisas que precisam ser pesadas, equilibrando, né? Você vai conseguir fazer isso no seu campo profissional, de carreira. E tendo a justiça divina do seu lado. Se você seguir aqui, né? Você vai ter a justiça divina do seu lado. A lei que rege essa carta é a lei de causa e efeito. Então, se você consegue fazer um bom uso dessas energias que estão entrando aqui, né? Para você, você tem o sol no seu mental, então o seu mental está claro, está límpido. Você está conseguindo ver com muita clareza, né? E pensar tudo com muita clareza. E se você passa por esses testes no campo dos seus relacionamentos de uma forma positiva, você vai receber a lei de causa e efeito, né? O que a gente planta, a gente colhe. Você vai receber também a justiça de acordo com os seus atos. A justiça divina, ela vai se apresentar. Ela vai fazer as honras, né? De acordo com a sua energia. Para o bem ou para o mal. Mas se você conseguir cumprir, vai ser para o bem. Porque mais do que a justiça dos homens, é a justiça de Deus, é a justiça divina. Ela não falha. A lei de causa e efeito é uma lei, não falha. Mas cedo ou mais tarde, a energia que você colocou num trabalho, num estudo, na maneira como você está fazendo as suas coisas, na sua casa, na sua vida, no seu dia a dia, na sua rotina, uma rotina organizada, equilibrada, essa energia ela vai voltar para você. Certo? Porque é a lei. E essa carta está relacionada com o signo de Libra, certo, Escorpião? Então, é um signo que vem falar sobre justiça, harmonia, equilíbrio, ver as coisas exatamente como são, com um peso até maior na razão do que na emoção. Você que é um signo muito emocional, né? Em termos de trabalho, de estudo, né? Se você tem alguma causa na justiça, em 2022 está favorável para que tenha um bom desfecho para você, né? Estando mais ligado na razão do que na emoção.
vendo tudo e pensando de uma maneira clara, prática, com vitalidade, com harmonia, com prosperidade, certo? Bom, no campo material de instinto, de libido, né? Da materialização, das concretizações, nós temos o ermitão. O ermitão, escorpianos, é uma carta que vem falar muito de trabalho solitário, né? É uma carta muito ligada com o que é espiritual também. Porque de repente, nesse campo da materialização, né, dessas energias que foram ofertadas para você aqui no início do seu jogo, isso vai te dar clareza, né? Você vai ter os seus testes aí, de acordo com o relacionamento que você tenha, familiar, romântico, amigos, no trabalho, ou de você com você mesmo. E se você tiver êxito de lidar com isso com equilíbrio, né? A sua maneira de fazer no trabalho, nos estudos ou no dia a dia, isso vai trazer para você um estado de busca por respostas que te levem mais adiante, que não te levem de qualquer jeito, mas que te levem, mesmo que seja num movimento lento, mas num movimento contínuo, nesse movimento que não para, né? Que ele se processa de forma lenta, mas ele segue, ele continua, ele progride, ele avança. E ele está buscando respostas com a sua lanterna. É uma carta muito ligada também ao que é espiritual. O ermitão é uma carta representada pelo signo de Virgem. Você se beneficia vendo a leitura de Virgem. E também está associada com processos de cura interna, sobretudo cura espiritual. Então, é você buscando respostas. É você indo em busca, né, de respostas, ali olhando os detalhes, né? E é um caminho solitário. Então, no campo material, de instintos, de libido, talvez você esteja um pouco mais recluso, um pouco mais solitário, né? De repente fez tantas festas aqui, em termos de relações, né? Que agora passou pelo julgamento, né, da justiça e vai precisar desse tempo aí de solitude, de estar só consigo mesmo. Você e Deus, né? Você e Deus, buscando as suas respostas, sozinho, usando a sua energia para promover a sua cura interna, né? No campo material. É a energia que para 2022 aqui é a tendência para que ela se manifeste para você. Não é a materialização em si, mas é a busca pela melhor materialização. Por uma materialização que faça sentido. E por cura. Uma outra coisa que a minha intuição me diz aqui é que, por exemplo, quando eu falei das energias sexuais, né? Que de repente você vai precisar
Vê de que forma você está lidando com as suas energias sexuais. De repente vem a lei de causa e efeito, né? Te dando uma lição ou te mostrando o que é que você precisa, né? Equilibrar. E aí, a partir disso, você escolhe ficar um tempo recluso, sem trocar as suas energias com ninguém, buscando as respostas, buscando a cura, porque é um caminho solitário, né? O ermitão ele faz um caminho solitário. Então é possível, é preciso não, é possível que você precise desse tempo, se dê esse tempo, né? Lembra que eu falei no início do seu jogo que o julgamento é um chamado onde você precisa rever o seu passado para fazer diferente? Talvez em 2022 você precise rever o seu passado e para fazer diferente você tenha que se isolar um pouco. Se isolar já é fazer diferente. Se você é uma pessoa muito extrovertida, né? Talvez você precise se conectar mais com a sua espiritualidade, justamente porque você vai precisar fazer esse caminho solitário. Mas é um caminho de cura. Porque aí quando você voltar a se relacionar, provavelmente não vai ser o diabo, perdão, tá certo assim. Provavelmente não vai ser esse arquétipo que vai estar na parte de relacionamentos. Vai ser talvez uma carta menos intensa, né? Mais equilibrada. Mas se você conseguir passar por esses desafios, né? De qualquer forma, na materialização você vai precisar de um tempo, você com você mesmo. Desculpa, gente, eu falo demais, a garganta seca. Você com você mesmo, tá? No campo da materialização, libido, instintos. Essa carta significa você com você mesmo na casa 6. Você com você mesmo tem a papisa. E essa carta se relaciona muito com essa carta do ermitão aqui. Porque a papisa, ela também faz um movimento solitário. De extrema intuição com a espiritualidade. De extrema sabedoria. É uma carta de observação. Aqui é uma carta de movimento lento, mas o ermitão ele sai em busca, né, das respostas. Aqui ela não precisa sair em busca das respostas, pelo menos por enquanto, porque o ermitão vem depois. Aqui ela está tendo a intuição dela, que está bastante ativa, e ela está observando a tudo e a todos, observando o movimento interno que está acontecendo dentro dela. E é uma figura muito sábia, tem muito conhecimento e está aprendendo cada vez mais, né, com mais conhecimento, para que de repente possa sair e buscar as respostas. Então, escorpianos, você com você mesmo para o ano de 2022, de repente você vai precisar manter o silêncio. Manter o silêncio e escutar a sua voz interna. Manter o silêncio e deixar a sua intuição aberta. Se alimentar, né, de conhecimento, de sabedoria. E manter o silêncio. Observar. Ser bastante observador. Tá? É um processo aqui
né? Nessa coluna, é um processo muito forte de espiritualização que eu acho que você vai passar. E que de repente você vai ter que deixar a sua maneira de se relacionar com você mesmo e com os outros, coisas que são tóxicas, que tem impedido você, porque ele está no meio da sua leitura, né? Que tem impedido você de avançar. Então, talvez tomando consciência disso, é um aspecto que eu estou falando, né? Tomando consciência disso, você se equilibre com a justiça e você parta para a solitude, para a reclusão, para ter maior intuição, maior contato com a espiritualidade e para ler mais, para se encher mais de sabedoria, né? De alimento para a alma, de livros que te falem sobre coisas espirituais, de pessoas, de canais que te alimentem, né? De saberes espirituais. Quem sabe você também não vai estudar tarô, né? Assim como eu fui fazer. Fui estudar e continuo estudando. Porque mais do que adivinhar o futuro, tarô não é só para adivinhar o futuro. Tarô é para você se autoconhecer, para você mergulhar dentro de você e a partir disso você se conhece mais e você pode ajudar mais pessoas a fazerem o mesmo, né? Então você com você mesmo, você vai estar na energia da papisa no ano de 2022. Mais observador, olhando, observando mais, calado, calada, se alimentando de conhecimento, de saberes e profundamente conectado com a sua espiritualidade, tá? Mas eu sinto que tem um processo aqui, né? Talvez de revisão do campo material, do campo dos relacionamentos e das energias sexuais, tá? Isso vai ser para alguns e aí você encaixa, né, dentro das suas relações aí na sua vida. A casa 7 ela vem falar sobre como as pessoas estarão te vendo, como você vai estar se mostrando. Olha só a torre. Diante de tantas transformações, o que é que vai acontecer? E eu acho que isso realmente, gente, está muito ligado aqui ao campo dos relacionamentos, porque essa carta saiu no campo dos relacionamentos, no plano social, no plano das emoções, e aqui vem em como as pessoas estão te vendo, em como você está se mostrando. E essa carta aqui vem falar de profunda desconstrução. Você está se desconstruindo para se reconstruir. Se reconstruir de uma forma mais justa e equilibrada, de uma forma mais sábia, em contato com o espiritual, de uma forma mais sábia, em contato com o espiritual, buscando as respostas, né? Lembra que eu falei que a carta do julgamento é aquela trombeta que soa para acordar as pessoas que estão dormindo, que não estão conscientes? Vai provocar isso aqui. É que não dá para continuar da maneira como estava, Escorpião. Tem que mudar, tem que melhorar. Então, apesar do susto, isso vai te trazer muita clareza, vai te trazer vida. Mas você vai precisar fazer as transformações. Né? Tá muito ligado aqui com essa carta, tá no meio do seu jogo. A carta da torre é total falta de controle. É segure na mão de Deus e vá.
porque a casa está caindo, a tempestade está acontecendo. Mas tenha certeza que depois da tempestade vem a bonança. É você se reconstruir de uma forma mais iluminada, mais desperta, mais justa, achando as respostas que precisa, com mais sabedoria, mais intuição. É uma reconstrução em bases sólidas e não bases de areia, coisas superficiais, né? É como as pessoas vão estar te vendo. Então as pessoas vão estar te vendo como se a sua casa tivesse caído. Elas não vão entender. Elas não vão entender o seu processo. Elas vão achar que você está desarrumado, né? Que você está desequilibrado, até que você está louco. Mas confie no seu processo interno. Confie na sua busca, tá? Confie na sua busca. Porque depois elas vão ver que você se reconstruiu, que você, né, é uma nova pessoa, tá com uma nova maneira de pensar, muito mais clara, tá se relacionando sem toxicidade, tá muito mais equilibrado no trabalho, né, nos estudos, na sua rotina. Depois elas vão te ver de outra forma, né? Você vai se apresentar de outra forma. Porque como as pessoas veem a gente, não importa muito. Mas você vai poder se apresentar de uma forma reconstruída. Em reconstrução, né? No fundo do deck, Escorpião. Uau! Nós temos a carta da Imperatriz, que é uma carta que vem falar sobre maternidade, é uma carta associada ao signo de Câncer, que como você é do elemento água, é uma carta que vem falar sobre fartura, abundância, sobre gestação de projetos, algum projeto que está sendo gerado. Pode ser uma maternidade? Pode. Para alguns pode ser uma maternidade aí em 2022. Ou para escorpianas, que vão ser mamães, ou para escorpianos, que serão papais. Ou alguém da família, né? Aí, de repente, que tem essa energia muito forte aqui, maternal, né? Mas pode ser você, tá? Então, de repente, digamos que para alguns aí, a maternidade vai chegar em 2022 e você vai precisar se recolher. Você não vai poder ficar mais em festas, perdendo noite, bebendo. Você vai ter que se alimentar direito, vai ter que beber bastante água, vai ter que deixar bebida alcoólica, porque tudo isso prejudica, né, o bebê. Você vai passar a cuidar muito mais da sua saúde, porque o ermitão fala de processos de cura. Pode ser isso também. Você brincou, né? Tanto sexualmente que de repente vem uma gravidez aí. Mas é uma gravidez que vai te tirar de uma vida, né? Que não dá mais para continuar. Mas que é uma vida que vai te trazer muita fartura, muita sabedoria, muito contato com a espiritualidade. E se for mesmo uma gravidez, tem a carta do Sol aqui no seu jogo, né? É um processo de cura que traz uma saúde plena, tá? É o que a minha intuição está me pedindo para te dizer. Não vai ressoar com todo mundo, mas se ressoar com uma pessoa, eu já fico satisfeita, eu já fico feliz, tá? É uma carta muito intuitiva também. Pode ter também relação com algum projeto de trabalho,
algum projeto de comércio familiar, né? Tá? E vamos à sua mensagem de fim de ano, né? Para 2022, de fim de ano não, para 2022. Escorpião, o que a espiritualidade pede aí? Que seja interessante para você, que você precisa e merece ouvir. De quando em quando é imprescindível que dialogues contigo mesmo. Ó aqui o movimento, ó. Do ermitão, movimento solitário, dialogando com você mesmo. E a papisa. De quando em quando é imprescindível que dialogues contigo mesmo. Que te contemples a sós na face espelhada da consciência. Que te contemples a sós na face espelhada da consciência. Que te indagues quanto aos teus propósitos de vida. Que te indague a quanto os teus propósitos de vida. Que efetues honesto balanço de tuas ações. Que efetues honesto balanço de tuas ações. E lembra do julgamento também. Honesto balanço de tuas ações. Que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito. Que não sustentes qualquer ilusão a teu respeito. Que não representes para ti mesmo. Que te desnudes no silêncio de tuas reflexões. Que te veja como não ousas mostrar-te aos outros. Que te vejas como não ousas mostrar-te aos outros. Que analises as tuas tendências e conheças as tuas inclinações. Que estejas com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. Que esteja com Deus sem que ninguém mais esteja contigo. Então é isso, signo de Escorpião. Essa foi a sua leitura para 2022. E fica aqui o meu sincero desejo de que você passe, né, por essa transformação que eu vejo aqui que é bastante positiva e bastante profunda espiritualmente, né? Mas que vai te trazer a abundância, a fartura, a intuição, né? Uma vida próspera, tá bom? No fundo do deck eu tenho, depois da Imperatriz, eu tenho o mundo. É uma completude aí que vai acontecer. É a finalização de um ciclo para início de outro, muito mais completo. Tá? Então é isso. Gratidão. Ótimo 2022. Muita luz aí.